Esta estátua celebra um dos jornalistas brasileiros mais importantes da segunda metade do século XX. Ninguém, mas ninguém mesmo, acho, escreveu tão bem em 3 linhas. Ele revolucionou o chamado colunismo social, até então um espaço muitas vezes dedicado a bajular poderosos. O colunismo de nota depois dele foi um colunismo mais democrático, relevante, com um estilo melhor, com mais elegância e que atraiu leitores. Aliás, muitos leitores. Os 70 anos de nascimento de Zósimo Barroso do Amaral é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Enquanto houver champanhe, há esperança. Com essa frase, Zósimo celebrava a boa bebida, a boa comida, as festas, as mulheres bonitas, os homens bem vestidos, o brilho, enfim. Mas como não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, até disso ele enjoou. E com 50 anos, o grande prazer da sua vida era todo dia de manhã dar uma volta de bicicleta pela lagoa. Zósimo Barroso do Amaral nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de maio de 1941. Era filho do banqueiro e empresário Boy Barroso do Amaral. Quem foi seu pai? Explica pra gente aí. De onde ele veio, como é que foi isso? Sua família, a origem? Não, meu pai acho que é um típico carioca, é um sujeito que nasceu no Rio de Janeiro nos anos 40 e contava que jogava futebol na rua, em frente de casa, dizia que pescava peixe na lagoa, peixe de 2 palmos, coisas que tem que sempre desconfiar, mas enfim, ele era um rio que proporcionava alguma coisa que eu acho que o Rio de hoje talvez não proporcione mais. E ao mesmo tempo era uma pessoa bem nascida, com interesses diversos e que acabou caindo no jornalismo por uma circunstância da vida e acabou se dedicando àquilo de corpo e alma, virou um jornalista. Estupendo jornalista. Zósimo abandonou a faculdade de Direito e foi para Paris, onde morou por 2 anos. De volta ao Brasil em 1963, arrumou emprego no jornal O Globo, onde foi correspondente esportivo e colaborador na coluna de Carlos Swan. Não sabia direito o que queria fazer da vida, para onde ia e tal, e um dia meu avô, que era amigo do Dr. Roberto Marinho, falou com ele, enfim, o Dr. Roberto acabou convidando ele para começar a trabalhar no Globo, começou na reportagem geral, então cobria de tudo, cobria a cidade, acontecimento, nasceu uma girafa no zoológico, enfim, aquele início, até que ele foi chamado pelo Álvaro Americano, que era um jornalista que tinha sido, com a saída do Ibrahim do Globo, ele tinha ido para o Diário de Notícias, o Álvaro Americano assumiu a coluna, que era a coluna principal do jornal, foi quando deram o nome de Carlos Swan para a coluna. O Álvaro Americano foi o primeiro a fazer isso. A coluna não era assinada, era uma coluna que enfim, as pessoas não sabiam direito quem estava por trás. E ele chamou meu pai para ajudar. Algum tempo depois, o Álvaro se desinteressou, enfim, era um jornalista de uma formação muito rica, de qualidade e enfim, responsável pelos editoriais do jornal e acabou, enfim, não querendo seguir naquela linha e meu pai assumiu interinamente. O Swan, né? O Swan. A coluna Carlos Swan do jornal o Globo foi criada pelo jornalista Álvaro Americano no início da década de 1960. Seu último colunista foi Ricardo Boechat, que saiu do jornal em 2001.
Ricardo, você era muito amigo do Zósimo, né? Eu era muito amigo do Zósimo. Nós tínhamos uma relação um pouco acima de uma amizade normal. A gente se falava por dia 4, 5, 6, quem sabe 10 vezes. E tinha uma coisa engraçada, quer dizer, eu como naquela época dormia muito tarde, consequentemente também acordava tarde, eu tinha um despertador diário, não importa o lugar do mundo que eu estivesse. Quer dizer, era o Zósimo me acordando. Ele queria saber como tinha sido a noite anterior, e aí começava, era a primeira conversa, uma sequência que se repetia durante o dia diversas vezes. Como é que ficava essa relação entre você ser tão amigo dele e ser fonte primária dos acontecimentos da noite do Rio de Janeiro? Mas isso aí eu não saberia explicar exatamente, foi uma coisa que aconteceu. Acontece que essa relação com o Zósimo é que a gente meio se completava no seguinte sentido. Um determinado momento, que ele estava já não tão muito animado para os acontecimentos do dia a dia, ele me usava como o complemento daquilo que ele não tinha estado presente e tudo mais tal. Em 1969, Zósimo aceitou um convite para assinar uma coluna com seu próprio nome e foi trabalhar no Jornal do Brasil, que na época era o maior jornal do Rio de Janeiro. Roberto, e o nosso Zósimo, hein? Pois é, os nossos Zósimo me deixou muitas saudades, né, Anselmo? Você sabe, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi, eu acho, em 1980. Eu tinha ficado muito tempo fora do Brasil. E aí não entendia bem o Rio. Cheguei aqui numa cidade, né, que eu nunca tinha morado. E aí comecei a ler a coluna do Zósimo. E aí comecei a entender quem era quem na cidade. Aí que eu comecei a entender o Rio. Eu tinha umas referências, sim, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, a gente lia na Manchete, né, antigamente. Então eu sabia do Rio um pouco isso. Mas as pessoas do Rio de Janeiro, quem eram as pessoas que dominavam a cidade? O cotidiano ali. O cotidiano do Rio, exatamente, foi lendo o Zósimo. Né? E depois conheci ele pessoalmente. E aí é irresistível, né? Eu estou me lembrando que eu acho que eu conheci ele numa festa. E ele era tímido, né? Ele não era uma pessoa, assim, muito aberta. Ele era um jeito reservado. Mas depois, quando se tornava amigo, era irresistível, né? Ele tinha um humor muito fino, né? Era muito engraçado. E era uma pessoa muito sofisticada, simples, né? Sofisticação da pessoa simples. Isso, na coluna dele, ficava bem claro, né, Anselmo? E se a gente dava uma nota para ele, ele melhorava a nota. Era impressionante, né? No Jornal do Brasil, Zósimo foi um inovador. Mudou a maneira de escrever, de diagramar, diversificou seu cardápio de informações, introduzindo esportes, beleza e saúde, assuntos inéditos naquele formato de coluna. Trabalhava 11 horas por dia e, além da coluna diária, acumulava a função de editor do Caderno B e do Informe JB. Paulo, você é fonte e amicíssimo do Zósimo. Quando é que começou essa história? Eu tinha 20 e poucos anos, o Zósimo devia ser 10, 11 anos mais velho do que eu. E nós frequentávamos, enfim, jantares sociais no Rio de Janeiro, numa época em que, enfim, essas coisas aconteciam com muito mais glamour do que acontecem hoje. E ele era sempre a referência desse jornalismo social. Ele era uma pessoa que eu acho, inclusive, que esse tipo de jornalismo morreu com o Zósimo. Eu acho que não tem nenhum herdeiro desse tipo de jornalismo na imprensa brasileira hoje. Os personagens são outros. Mas ele era uma pessoa que tinha uma capacidade de tratar a notícia que surpreendia, inclusive, a fonte. Eu, por várias vezes, me vi, enfim, surpreendido por ele quando dava a ele alguma notícia e, no dia seguinte, eu lia a notícia que eu tinha dado na véspera, na coluna, e a história era outra, porque ele tratava a notícia que a fonte dava de uma maneira que ele melhorava a notícia, né? Ele despertava no leitor uma curiosidade enorme. E ele dizia que ele se sentia realizado como jornalista toda vez que de manhã ele provocava no leitor uma gargalhada. Essa era a maneira mais... a maneira que ele enxergava melhor quando ele fazia uma boa coluna. Era sempre para ele essa referência.
Então ele tinha um senso de humor muito grande também, como jornalista. Chegou um momento, ele era muito engraçado, Anselmo. Você sabe disso, é muito engraçado. E uma vez ele me ligou e disse, Roberto, você sabe que eu trabalho há 30 anos, né? Disse, claro, Jorge, sei. Eu construí um patrimônio moral, né? Claro. Agora eu quero vender. Fernando, fala dessa relação Zósimo, Rio de Janeiro. Então, meu pai tinha uma relação apaixonada com a cidade, ele tinha paixão por isso aqui. A vida dele era a cidade, a coluna refletia muito isso e acho que a própria cidade se orgulhava de como ele se referia a ela na coluna. E ele viveu ao longo de um caso de amor grande e ao mesmo tempo o Rio foi mudando à medida que ele foi envelhecendo. Você pega, quando ele começou a fazer a coluna, quando ele acabou, foi um momento ruim, um momento de decadência do ele acabou num Rio que não era o mesmo Rio quando ele tinha começado. Anselmo, você disse que o Zósimo escrevia como ninguém em 3 linhas. Olha, nós estamos aqui na sua sala, na redação do Jornal o Globo, eu estou vendo essa coluna e você também faz isso há anos, 40 anos, você escreve em 3 linhas. Eu tento, mas o Zósimo era campeão, era craque nisso. Porque é o seguinte, é evidente, né, Vera, que escrever pouco e dizer tudo é muito mais difícil do que você escrever muito, né? E você vê essa dificuldade e hoje fica muito mais clara com esses tweets, né? Porque o tweet tem uma limitação de 140 toques. 99% das pessoas não consegue dizer o que gostaria de dizer com essa limitação de espaço. Então, a arte do colunista e a arte do Zósimo foi tentar contar tudo desse tamanho. A sua coluna é mais ou menos do tamanho da dele. Mais ou menos. São 10.700 notas por ano. Nossa. A coluna sai 365 dias por ano. E para você colocar 15, 20 notas aqui, você precisa trabalhar com o universo de uma 100. Por quê? Porque é a mistura que dá o sabor, né? Isso também, Zósimo era craque. Zósimo era capaz de colocar aqui uma nota relevante, mas abrir uma coluna com uma coisa aparentemente banal, uma cena da cidade, mas com uma graça, com um encanto que as pessoas por ali embarcavam e ia até a nota relevante. Mas olha, já aconteceu com você, que eu já vi, com ele acontecia também. Uma notícia assim de primeira página, caiu o ministro... Como é que vocês fazem com a redação inteira do jornal competindo? A gente esconde. Anda por aí cantando na redação. Porque, na verdade, assim, o jornal estimula essa concorrência pelo furo. O jornal não só estimula que gosta de furar outros jornais, mas estimula que internamente cada um procure superar o outro, no sentido positivo, no sentido de você ter uma grande notícia e torcer para que seu companheiro ao lado não descubra, né? E que você coloque essa notícia já no último momento e avise, olha, você não tem, eu tenho. Zósimo tinha as informações sempre de primeira mão. Noticiou, por exemplo, uma plástica que a duquesa de Windsor faria com Ivo Pitangui, antes mesmo do cirurgião saber que era o escolhido. Uma característica das colunas foi trazer a notícia para dentro da coluna social, sair um pouco só do mundano, dos jantares, etc. e tal. E eu acho que ele foi um passo além. Quer dizer, além da notícia, ele incluiu uma diversidade de assuntos culturais, esportes, Você se lembra economia. de algum furo dele da época? Teve um furo importante que foi a venda das ações da Volkswagen, as ações que o Grupo Monteiro Aranha detinha na Volkswagen para o governo do Iraque. Foi um furo de primeira página. Nesse caso, a notícia transcendeu a coluna e aí foi um pouco
teve que mudar na última hora a edição do jornal e aí acabou sendo a primeira página grande que ele emplacou naquela vez. É verdade que a coluna do Zósimo era a coluna mais lida e era a primeira coluna que todo mundo lia? Era. Durante muitos anos, enfim, no período Jornal do Brasil, e mesmo na época do Globo também, ele era a referência do jornalismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu acho que ele era a coluna que mais influenciava. E ele era uma pessoa que ser personagem da coluna conferia um status para a pessoa. Então, ele era uma pessoa muito assediada, né? E ele sabia diferenciar, inclusive com os amigos, não bastava ser amigo dele para ser personagem da coluna, porque ele diferenciava. Ele disse, eu tenho amigos que não são personagens da coluna. Então, ele tratava aquilo com rigor, quer dizer, ele sabia diferenciar e ele tinha também consciência do poder que ele tinha na coluna. E ele fazia muita graça com isso, porque ele, de fato, ele também não se levava a sério, não. Zósimo criou frases que ficaram famosas como: brega é perguntar o que é chique, chique é não responder. Fala um pouco dessa coluna do Zósimo, como ela conseguia ser aceita, né? Em todos os salões, né? Verdade. Da Casa Grande à Senzala, vamos supor assim. Né? As pessoas mais simples, não qualquer pessoa, ao jeito mais sofisticado. Todo mundo lia a coluna do Zósimo, qualquer empresário. As pessoas já começavam o dia pela coluna do Zósimo, até por causa dessa característica dele de fazer o leitor rir, fazer o leitor se sentir bem, ou ter uma fofoca, né? Inventava aquelas histórias, fulano com a fulana, não sei o quê, tal, não dava nomes, né? Deixava sempre uma vez, agora estou me lembrando, eu estava namorando uma moça que morava no exterior, e ela ainda estava casada. Você acredita que ele deu uma nós, Roberto, tal, com a fulana, no Batomuxo, em Paris, não sei o quê. Eu falei, olha, o que é isso? Não, isso é uma grande nota. Mas ele era irresponsável, às vezes irresponsável Nesse até. sentido, né? Porque ele se divertia também. Durante a ditadura militar, Zósimo foi preso 2 vezes. Primeiro, revelou em sua coluna que o ministro do Exército, general Aurélio Lira Tavares, havia sido empurrado por seguranças do ditador paraguaio Alfredo Stroessner. Tempos depois foi preso novamente por dizer que um coronel tinha visto 3 vezes a peça Tem Banana na Banda com Leila Diniz. Foi preso no batalhão da Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, e quando ele entrou na cela, tinha um advogado chamado Walter Bev, hoje advogado, na época ele era um líder estudantil que tinha sido preso recentemente, mas e outras pessoas, e a primeira coisa que perguntou, companheiro, bem-vindo, qual é seu nome? Ele falou, Zósimo, mas não é o Zósimo Barroso do Amaral não, né? Eu disse, não, sou eu mesmo. E aí ele se vira para os outros, na cela e falou, eles enlouqueceram, estão prendendo a eles mesmos. Porque não passava pela cabeça de ninguém, o colunista social era muito identificado com a elite, o establishment, né, quem mandava. Né? O comunista, né? Pô, estão prendendo a eles mesmo. O problema de Brasília é tráfico de influência, enquanto do Rio de Janeiro é a influência do tráfico. Que ele trabalhou num momento de muitas mudanças políticas, né? Ele trabalhou durante o regime militar, ele viu a chegada aqui dos anistiados, do governo. Como é que você via ele interagir nesse mundo da política? Ele era um conservador, ele era como é que você via a coluna dele assim? Vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Legal. Uma vez eu fui visitar o governador Brizola, que eu fui grande amigo, Isso. e tenho esse privilégio, e o Zósimo estava lá. Conversando com o Brizola. Aí o Brizola me chamou, ficamos na sala, e o Zósimo estava querendo ser candidato a deputado federal. Não, é mesmo. Ou o Brizola estava convencendo ele de ser candidato. E realmente ele teve muito tempo, ele tinha fascínio pela política. Ao mesmo tempo que ele criticava muitos políticos, claro, né? Ele tinha fascínio pela política. E durante muito tempo eu sei que ele pensou muito em ser candidato. Depois desistiu, né? Uma hora eu acho que ele cansou do jornalismo. Eu tinha a impressão que ele queria fazer outras coisas. Em 1993, Zósimo voltou para o Globo como colaborador de Álvaro Americano, titular da coluna de Carlos Suan. Na ocasião, ele disse que trocava de emprego por estar quebrado financeiramente e por não resistir à proposta oferecida.
Ele passou muitos anos no Jornal do Brasil, assim, grande parte da carreira dele foi no Jornal do Brasil. Ao longo do tempo, o jornal entrou numa certa decadência, a partir dos anos 80, e ele manteve uma lealdade muito grande com o jornal e ele tinha uma relação muito próxima com a família Nascimento Brito, proprietária do jornal, o que fazia com que qualquer mudança, qualquer ideia de mudança fosse muito difícil, angustiante. Angustiante. E mais um dia, enfim, veio um convite do Globo, convite difícil de recusar, e ele acabou aceitando. Aquilo acabou significando uma renovação para ele. Ele teve a oportunidade de trabalhar com gente jovem, então foi a coluna dele naquela época, ela passou a ser até assim, mais para o lado brincalhão, para o lado. Foi uma época que ele abusava das notas engraçadas, das tiradas, dos bordões. Quem não deve, não treme. Ele acabou ficando com problemas com a bebida. Você acha que isso tem a ver com o tipo de vida que ele levava? Eu acho que isso começa na vida social que ele começou a ter. Ele era compulsivo. Quer dizer, como ele era uma pessoa muito intensa, ele era um sujeito que chegava numa festa e grande bebedor de champanhe, dos maiores bebedores de champanhe que eu já conheci. Então, o Zósimo era um sujeito que não se contentava com pequenas doses, ele sempre ia um pouco acima, mas, curiosamente, um comportamento sempre muito elegante, quer dizer, ele não deixava absolutamente cair. Ele tentou várias, enfim, medidas para resolver esse problema, acabou finalmente indo para o AA. Ele fez uma temporada de AA que fez muito bem para ele, ele parou totalmente de beber. Infelizmente, ele foi pego no contrapé e justo no momento em que ele estava feliz porque tinha superado o problema do alcoolismo, ele, enfim, foi diagnosticado com uma doença terminal que, do momento em que foi diagnosticada a doença, a morte dele, foram 60 dias. Zósimo teve câncer no pulmão e foi tratar a doença num hospital em Miami, Estados Unidos, mas não resistiu. Morreu no dia 18 de novembro de 1997, aos 56 anos de idade. Como é que você vê esse sucesso na imprensa brasileira desse tipo de colunismo, enfim, que o Zósimo fez tão bem, né? É muito interessante o que você está me perguntando, porque acho que é uma das coisas muito características do Brasil, esse tipo de jornalismo, né? A primeira página você olha assim e tal, tem aquelas coisas, digamos, gerais, né, do país, mas uma nota bem dada sobre uma pessoa, ou sobre uma empresa, ou sobre um político, né, ela marca. Fernando, o Zósimo, enfim, em 28 anos de coluna, escreveu cerca de 170 mil notas, né? E você selecionou algumas aqui. Enfim, eu queria que você lesse pra gente aí. Vou ler duas aqui. Estão de namoro firme a atriz Suzy Rego e o ator Paulo César Grande. Se vierem a casar, aconselha-se, contudo, que não misturem os sobrenomes. Outra aí. Prosa e verso. Depois de uma certa idade, o homem, da cintura para cima, é poesia. Da cintura para baixo, prosa.